Vou falar para vocês o testemunho e daí depois eu pego os versículos e eu passo para vocês, tá? Mas, contando um pouquinho de como isso virou uma didática para explicar. Eu contei o meu testemunho relacionado mais à vida cristã, ou seja, na igreja, e profissional. Agora eu quero contar um pouquinho de um testemunho relacionado a uma situação mais íntima, mas que eu sei que é sempre ganho para o corpo. Então, eu nasci no Mato Grosso do Sul, com 2 anos o meu pai largou a minha família, traiu a minha mãe, fez besteira e tal. E daí a gente morava com a minha avó, então querendo ou não, era um monte de sobrinho, um monte de neto, um monte de gente na mesma casa. E a minha mãe, ela foi tentar a vida em São Paulo, para que a gente pudesse ter perspectiva de futuro. Nesse período, eu tinha mais ou menos 5 anos e eu lembro que minha mãe foi para lá e eu fiquei morando com a minha avó. Nessa época, houve uma situação que foi um estímulo sexual precoce. Eu não vou falar que foi um abuso, porque talvez abuso é uma palavra muito forte, mas eu acho que foi algo que o inimigo ele desenhou para tocar naquilo que é a inocência, para tocar naquilo que é o íntimo, sabe? E daí, a partir daquele momento onde houve um toque na minha infância, eu comecei a ter contato também com pornografia. Então, do jeito super convencional para uma pessoa ímpia, ou seja, com revistas e tal, e eu não tinha nenhuma referência cristã, eu achava que aquilo era normal, porque eu com criança comecei a ter acesso àquilo, depois na fase da adolescência, mais normal ainda, aí pra galera, mudar uma fora e tal, ou seja, não, você é homem, isso aí é normal e tal, pornografia, não sei o que e tal, e beleza, só que eu me via a adolescência, a fase adulta crescendo, eu, de alguma forma, contato com isso, e eu achando que era normal, até que em 2003 eu ganho o Senhor, e eu começo a ver que, poxa, aquilo não era uma coisa de Deus, não era saudável, mas eu não conseguia vencer aquilo. Então, no começo eu achei que é porque eu não sabia, porque faltava comunhão, faltava intimidade com Deus, e eu comecei a mergulhar em Deus e tal. E o que aconteceu foi que, gente, eu cresci muito rápido na minha vida com o Senhor, só que eu não conseguia vencer isso, e isso era algo que me dava vergonha de falar. Então eu não tinha pessoas que eu conseguia compartilhar facilmente. Então uma vez eu fui compartilhar com uma pessoa que era um líder, ele não foi sábio na maneira como ele conduziu as coisas, quase que ele me disse assim, é normal. E eu via que não era normal. Por quê? Porque eu pregava, eu falava, eu ajudava pessoas e tal, e daqui a pouco eu me via errando nas mesmas coisas, e era como se o inimigo viesse falar para mim, você é podre. Você é sujo, você não merece fazer o que você faz. Tipo, em vários momentos o inimigo até começou a trazer, sabe, culpa, entendimento de, se mata. Como é que você prega sobre uma coisa e você faz isso? E beleza, o que eu me vi durante toda essa minha trajetória, eu comecei a liderar pessoas e eu via que pessoas que eu ajudava vinham contar um testemunho que estavam bem, sobre aspectos relacionados a vícios, e eu não. Então eu achava que era o versículo de apóstolo Paulo falando sobre o espinho na carne, sabe? Do tipo, me livra desse espinho. Não, a graça te basta. E a gente, quando não tem o entendimento do todo, a gente usa até uns textos fora do contexto para defender uma coisa que não é verdade. Então o que acontece? Eu não conseguia sair daquele ciclo. E eu fazia tudo, gente, eu fazia tudo mesmo, assim. Então, eu fiz o que me falavam que era, tem que fazer cura individual, que era um modelo de algum líder ouvir você e te aconselhar na Bíblia. Não, tem que fazer um negócio coletivo. Não, você tem que receber uma oração específica. Então, sempre que de alguma forma eu estava em algum lugar e a pessoa falava, não, você que sofre isso, vem aqui na frente, nós vamos orar. Cara, eu ia lá chorando, desejando, só que acontecia... Eu ficava bem alguns meses e depois eu me via no mesmo ciclo. Eu achava que aquele problema era comigo. Até que quando, em 2009, eu me vi numa situação que o Senhor me colocou assim, um choro que era muito do espírito. Eu só chorava, eu não conseguia entender, eu entendi que eu precisava confessar. E eu procurei a minha aliança e falei com ela tudo o que estava acontecendo, minha aliança é a Pri.
É delicado sobre o que eu vou falar, eu não acho que é bacana você ter uma aliança com uma namorada ou uma mulher, mas na verdade aconteceu. Hoje, depois de eu aconselhar muita gente, eu acho que é melhor homem com homem, mulher com mulher, não por religioso, mas é pela questão que eu vou explicar prática. Mas a questão é, eu comecei a confessar, na época eu tinha acabado de casar com a Pri, e a Pri, ela achou assim, não, poxa, agora você casou, você é homem solteiro, testosterona, agora a gente vai ter uma vida íntima, então não vai acontecer mais isso. E o que aconteceu? Aconteceu que aquele ciclo voltava, mesmo eu casado, tendo minha vida super realizado e tal e tudo mais. E a gente não entendia, porque eu entendi que o versículo que fala sobre Tiago, que nós temos que confessar e orar uns pelos outros para que haja cura, eu entendi o porquê que esse texto é real. Porque você pode fazer uma oração pedindo perdão para o Senhor, ele vai te perdoar. Mas você não vai exercer domínio se você não confessar e buscar a ajuda de alguém. Porque você não vai conseguir sozinho. Isso é um princípio. O Senhor, ele força isso para que o corpo se manifeste. Então, beleza. A gente começou uma trajetória de 1 ano e meio muito intenso, onde todas as vezes que esse ciclo remontava, eu falava para ela as coisas, eu falava o que eu estava sentindo, o que aconteceu, e ela ficava muito mal, porque ela se sentia traída. Ela falava, mas como assim? E tal. E eu tentava explicar, e as coisas aconteciam, até num caminho que a gente encontrou isso que eu chamo de ciclo do domínio, que são caminhos práticos. E por que eu chamo de domínio, tá, gente? É importante ficar muito claro isso aqui, ó, domínio. Porque muitas vezes nós, como cristãos, criamos paradigmas que a Bíblia não cria. Beleza, então, por que domínio? Porque a gente muitas vezes acha que algum tipo de comportamento destrutivo, algum vício, algum desajuste no nosso comportamento do corpo e da alma é doença. Não é doença. Se você achar que é doença, você vai querer uma cura. E se você quiser uma cura, você vai se frustrar. Que era o que eu achava. Eu achava que alguém ia botar a mão na minha cabeça, ou ia fazer uma oração por mim, ou eu ia ler só mais a Bíblia, ou ia só ter mais comunhão com Deus, e eu ia vencer. Não, a palavra fala, o pecado está à tua porta, cumpra você dominar. Ele não fala que você precisa curar do pecado. O pecado, ele vem para exercer domínio sobre você. O que você precisa entender, aprender um caminho prático para exercer domínio sobre o pecado, sobre a falha. Então, se a gente for muito assim, eu brinco, a gente espiritualiza muito. Eu acho que tudo é espiritual, sim, tudo é espiritual. Mas existem algumas coisas que a gente deixa de buscar o campo prático. E se não tem o campo prático, a gente muitas vezes não sabe como viver isso. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Então, beleza. Então, eu quero dar um caminho prático, por quê? Qual é o final do testemunho? E por que que eu conto isso para todo mundo hoje em dia, em todos os lugares que eu tenho oportunidade, não só quando eu ensino no nosso curso, mas em lugares que eu compartilho. Quando eu fiz a trip no Brasil, a gente foi para 6 estados, todos os lugares, os irmãos que nos receberam, eu pude compartilhar, eu compartilhei. Por quê? Eu achava que isso só acontecia comigo. Até que, isso foi em 2010, então 2009, ao meio de 2010 eu aprendi a exercer domínio. Nunca mais o inimigo teve domínio sobre mim nessa área. Daí em 2015 para 2016, eu estava naquela loucura toda nas faculdades, lembra que eu falei? Faculdade lotada, um monte de gente querendo saber de reino, tal. Daí eu estava lá e o Senhor virou para mim e falou assim, conta o teu testemunho. Eu sabia que era sobre isso. Daí eu até brinquei assim, qual o testemunho? E daí o Senhor falou sobre o vício. Daí eu, qual parte? Porque eu não queria contar tudo. Porque eu, como um líder cristão, falar que eu era viciado em pornografia parece parece errado, porque a nossa sociedade é moralista. A gente acha que os líderes eles são mini-deuses, que não têm falhas. E o que eu mais vejo é que nesse aspecto que o inimigo entra para roubar. Porque quando nós entendemos a nossa humanidade em Cristo, nós podemos exercer todo o domínio que Ele nos deu como autoridade. Beleza, então o que aconteceu? Eu peguei, mas eu estava tão cheio de Deus que eu falei, então tá, eu vou falar. E eu contei tudo. Pau!
Quando eu contei tudo, aconteceu uma outra chavinha virando na nossa vida, porque a primeira chavinha que eu falei foi mais 2015, quando eu entendi essa questão do reino na sociedade, a igreja. Em outubro foi quando eu entendi essa questão do domínio. E eu falei, cara, isso tem que ser uma missão como cristãos. Por quê? Porque foi no sábado, no domingo, o meu WhatsApp e o da minha esposa estava lotado. Eu não estou exagerando, a gente tinha mais de 100 mensagens de pessoas pedindo ajuda. E todo mundo não, uns 98% de igreja, que vive o viver, que está vivendo um monte de coisa com o Senhor, que tem encargos, que vive coisas legais e tal e tudo mais. Só que o que era mais forte é que de todas as pessoas existiam duas coisas em comum. A primeira coisa era assim, isso aconteceu na minha infância. A segunda coisa, começou na minha infância. A segunda coisa, eu nunca contei para ninguém. E eu falei, uau, eu achei que era só comigo. A terceira coisa que aconteceu, eu achei que só iriam me procurar pessoas que tivessem problemas relacionados à sexualidade ou à pornografia. Só que quando eu expliquei isso, eu comecei a ver pessoas com problemas emocionais, síndrome de pânico, depressão, eu comecei a ver pessoas com outros tipos de vício de drogas, cara, coisas que eu nunca imaginei, eu não estou exagerando. Assim. Por exemplo, teve pessoas que nos procurou que tinha vício de se encontrar com outras pessoas na internet para falar sobre problemas destrutivos e essas pessoas se incentivavam a se cortar. Cara, eu nem sabia que isso existia. Existem comunidades na internet que pessoas que têm um problema de rejeição fomentam sentir prazer se cortando. Agora, a gente muitas vezes, na nossa vida como igreja, nem pensa que isso existe. Agora o diabo está fazendo a festa aí fora. Outras coisas loucas assim que eu vi, pessoas com vício, sabe, de se automutilar, de comer. Cara, muitas bizarrices que a gente brinca, mas é sério. Pessoas com problema de situações sexuais também, assim, coisas fortes. Então, por que eu estou falando isso e trazendo consciência? Porque, cara, você precisa entender que se você está ouvindo isso, existe algo na tua vida que você precisa exercer algum nível de domínio. Porque nós não somos perfeitos. Foi o que eu falei no domingo lá, compartilhando no local. Não somos perfeitos. Precisamos ser aperfeiçoados. Então, se você acha que você já está perfeito, existem vários níveis. Por exemplo, existem questões também de desequilíbrio relacionado à alimentação. Que a gente, no meio cristão, a gente não fala muito disso. Por quê? Porque o pessoal até brinca, né? Que crente não bebe, mas come. Daí a gente usa isso de zoeira, né? Ah, vamos brincar e tal. Então, existem vários níveis. Mas vamos lá. Eu vou começar a falar sobre isso. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre o processo, tá? O processo é como isso acontece dentro de você. Depois eu vou falar uma aplicação para a morte e uma aplicação para a vida. Então, primeiro, começa com a intenção. Intenção. Depois que houve uma intenção, há um acesso. Um acesso. Eu já vou falando aqui a aplicação para ficar mais dinâmico, tá? Então, qual é a intenção aqui nessa aplicação do inimigo, né, do mal? Vou colocar aqui para a morte, tá? É meio forte falar isso, mas é assim que acontece, tá? Qual que é a intenção? A intenção do inimigo é matar, roubar e destruir. E do Senhor que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, como ele faz para nos matar? Ele trabalha para que a gente tenha um foco, para que a gente crie algum nível de ociosidade. Ociosidade. Então, uma zona de influência negativa, né? Normalmente, tem até ditado popular, que cabeça vazia é a oficina do diabo. Isso é uma aplicação popular porque é verdade. Quando você está cheio de Deus, o inimigo não tem espaço dentro de você. Agora, quando ele encontrar ociosidade, ele vai achar o quê? Um acesso. Então, o que é um acesso? O acesso é uma brecha que ele acha para entrar no terceiro ponto.
terceiro ponto é a marca. O que é a marca? A marca é o pecado em si. Então, ele coloca você numa situação de ociosidade ou numa influência negativa para ele encontrar uma brecha. Para que você, dando alguma brecha, você entre no nível de pecado. Essa é a marca que ele quer. Ele quer colocar uma marca em você. Beleza. Depois desse nível do pecado, ele tem a próxima parte do processo é a comunicação. Por que a comunicação? Porque a única maneira de você exercer domínio sobre o mal é falando. Por isso que é confessar e orar. Duas coisas que você precisa usar a tua voz. Comunicar, confessar uns aos outros, orar uns pelos outros. Então o que ele faz? Ele faz você ficar em silêncio. Ele quer calar a sua voz. Então normalmente é assim que acontece. Daí ele cala a tua voz, por quê? Por causa de um sentimento. Aliás, gente, vamos colocar numa ordem certa aqui. A ordem certa aqui é sentimento, tá? Já comecei a bagunçar, estava tão bonitinho. Então vamos lá, sentimento aqui, ó. Qual é o sentimento que normalmente ele coloca? Ele coloca o sentimento de culpa, de vergonha, de medo. Ah, são só esses três sentimentos? Não. É só você ver os sentimentos que são frutos da carne. Ele normalmente usa sentimentos que não vêm do espírito. Para quê? Para que você fique em silêncio. Então, normalmente é assim. Ou seja, em todos os casos, vou terminar o processo aqui, mas aí vocês vão ver. Quando eu fico em silêncio, ele começa a entrar num processo de domínio. Então, aqui o que acontece, eu entro numa prisão desse domínio. Opa! E quando eu entro nessa prisão, eu tenho aqui o resultado que ele quer. Então ele fecha a intenção dele. Qual que é a intenção? É que você tenha um resultado de morte. Beleza, então aqui é muito forte, né? Porque ele faz todo esse processo dentro de nós para que você entre numa prisão. Daí você talvez fale assim, ah, Rafa, mas isso daí é muito forte, isso daí não acontece comigo. Eu não sei em qual nível você talvez passa por algum nível de processo de prisão. Talvez sejam os teus sentimentos. Então, talvez você é presa ou preso numa limitação de timidez. Talvez a gente olhe, a timidez é menos que a prostituição. Porque a gente quer comparar pecado. A gente quer comparar, mas a timidez é pecado? Não vamos entrar nesse mérito, vamos entrar no nível de aquilo que limita o viver, aquilo que limita o reino. Agora, você está ali, ou seja, por alguma situação, você não consegue comunicar, você fica preso e isso gera morte. Vamos dar outro exemplo aqui, num caso de morte, num caso de limitação. Droga. Droga é mais fácil de falar, né? Porque é mais fácil de tangibilizar. Então, ou seja, um ambiente de ociosidade, ou seja, amigos normalmente começa assim, tá em ociosidade, experimenta aqui, não, isso daqui, não pega nada e tal. Daí ele vê uma brecha que você quer lá, tá dentro de uma comunidade inserida, então você entra no efeito manada e para você não se sentir excluído, você fala, não, então tá, deixa eu experimentar. Deu a brecha. Para quê? Para você pecar. Consumiu. Na hora que você consumiu, houve uma marca em você. Quando houve uma marca, daí você vê, daí você sai de lá e fala, nossa, que idiota, cara, que eu fui, que vacilo que eu dei, e nananã. E daí você fica em silêncio, você não fala com ninguém. Você guarda. Então isso daqui vai dando uma legalidade para você continuar a cada vez ter menos força. Porque o que a gente precisa entender é que isso não é só um processo bonitinho, gente. Quando você não consegue falar não para uma falha, para um pecado, para um vício, aquilo vai exercendo domínio sobre você. Vai chegar uma hora que você, é o que Paulo fala, aquilo que eu quero, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque isso é padrão comportamental. Então a gente estava falando aqui um pouco antes de começar o share.
sobre a questão de neurociência. Então, se a gente for entrar nesse mérito, que talvez a gente fale não tem nada a ver com a Bíblia, se você estudar como o teu cérebro funciona, existem neuroassociações que acontecem quando um padrão se repete. Então, se você faz algo, você tem neurônios que se conectam e aquilo vai estabelecendo força no nível que aquilo vai ficando cada vez mais difícil de você fazer algo diferente, que vira até um padrão biológico. Então fica cada vez mais difícil. Então um cara que usa droga há 10 anos, é muito mais difícil ele largar da droga do que o cara que experimentou ontem. Não tem a ver só com a questão espiritual, tem a ver com até dentro dele, a biologia do cara. Beleza, no meu caso, do exemplo que eu dei, ociosidade, criança, houve uma brecha que houve um toque, uma marca, um estímulo sexual precoce, houve um sentimento de vergonha. Como é que eu vou falar disso? Ninguém vai me entender, eles vão me condenar, eles vão achar que eu sou culpado. E ficou um silêncio, uma prisão, e entra no ciclo sempre, vai se repetindo, repetindo. Isso em muitos níveis, gente. Isso em nível de abuso sexual, isso em nível de problemas emocionais. Vamos falar de um emocional. Por exemplo, minha irmã, ela sofreu durante muitos anos de síndrome de pânico. Então você fala, síndrome de pânico tem nada a ver com as coisas, isso é psicológico, vai procurar um psicólogo. De novo, não tem nada a ver com psicólogo, mas seja um psicólogo do reino. Seja um psicólogo que vai levar as coisas do jeito certo. Beleza, então normalmente, em algum momento, aqui eu vou colocar como momento, né? Não só ociosidade, né? Houve alguma situação, quando eu falo brecha, eu vou colocar aqui como criar a condição, tá? Criar condição. O que é isso? É o inimigo criando uma condição para uma marca. Então, houve uma marca ali. Então, sei lá, um contato direto com uma situação de morte, ou um acidente, ou eu vi alguém numa situação de morte e eu não quero morrer. E daí aquilo fixou uma marca dentro de mim, aquele sentimento entrou. Quando aquele sentimento entrou e eu não soube como tratar e tal, eu começo até a sentir coisas. Então ele passa por um processo, eu penso, sinto, ajo baseado naquilo. Então durante muitos anos era muito louco, porque eu tentava ajudar a minha irmã porque ela começava a sentir coisas jurando que ela estava morrendo. Não, meu coração está batendo, meu está palpitando, e quando a gente ia ver não era nada. Ela estava de alguma forma criando aquilo dentro dela, por causa de algum trauma, alguma situação que entrou em algum momento da vida dela. O que ela precisa? Ela precisa falar, ela precisa mapear. Tá. Beleza, e como eu me liberto disso, né? Aqui vida, né? Eu vou colocar... Vou colocar vida mesmo, vai. Eu fico em dúvida muitas vezes. Beleza. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui é você entender que você precisa ter inconformismo. Se isso você discernir em alguma área da tua vida, você precisa ficar inconformado. Eu vou colocar aqui inconformado. Tem a ver com os teus pensamentos. Por que pensamentos? A gente poderia ler vários versos, mas tem provérbio que fala que assim como o homem se imagina em sua alma, ou em sua mente, ou seus pensamentos, ele é. Então, pensamento, tudo começa em pensamento. Então no Novo Testamento fala, tudo que é bom, perfeito, tudo que é agradável, tudo que é maravilhoso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então se de alguma forma você entendeu que alguma coisa está exercendo domínio sobre a tua vida, você precisa fazer o quê? Você precisa ficar inconformado, você não pode aceitar igual eu. Não, deve ser o meu espinho na carne. Não, só acontece comigo. Não, eu vou administrar esse erro, porque ninguém vai me entender. E daí você quer administrar e não consegue. Beleza, então vamos falar de alguns versículos. Depois eu passo os versículos, vou falar aqui do processo primeiro. Então depois de eu ficar inconformado, qual é a parte aqui desse processo? Do vigiar. Então, por quê? Porque a palavra fala que nós precisamos vigiar e orar. Aqui, o vigiar também tem a ver com você abrir acessos e fechar acessos. Eu vou ser bem prático, tá? Porque estamos falando de acesso, certo?
Então, o que, que o inimigo ele faz? Ele quer abrir um acesso para algo que é ruim. O que você precisa fazer? Você precisa fechar o acesso para algo que é ruim e abrir um acesso para algo que edifica. Amém? Então, depois que tem essa parte aqui do pecado, aqui, o que eu faço? Eu entro num processo de santificação. O que é santificação? Cara, santificar é separar. A raiz da palavra santificação na Bíblia é separação. Então, santificação não é só um estado, é um movimento. Então, eu me aproximar do Senhor, eu ter mais tempo de comunhão, mais oração, mais tempo íntimo, me aproximar do que me edifica. É eu me separar daquilo que me destrói e me aproximar daquilo que me edifica, que me amplifica. Beleza? E daí o sentimento. Aqui eu preciso reverter os sentimentos. Quais sentimentos? Eu vou colocar aqui, sentimentos do Espírito. Ah, mas Espírito não tem sentimentos. Não. É os frutos. Então, paz, bondade, amabilidade, justiça, Espírito. Vamos falar de algum aqui, que eu acredito que seja a solução? Sim. Vai lá. Ousadia. Ousadia. A palavra fala de intrepidez. O apóstolo Paulo fala que ele pregava de forma intrépida, ou seja, ele tinha muita autoridade. Intrepidez não é uma palavra que a gente usa nos dias atuais, mas que significa você fazer algo que a tua alma não quer que você faça. Você fazer o inverso. Você fazer o caminho oposto. Por quê? Porque quando acontecer mais uma vez, você vai entender que a tua natureza terrena, o inimigo vai querer te dar o quê? Vergonha, culpa, para que você fique em silêncio. Mas você já entende o processo. Então o que você vai fazer? Você vai ter ousadia. Não, eu posso estar sentindo na minha alma vergonha, culpa, assim, mas eu vou ter ousadia no espírito para não ficar em silêncio. Aliás, aqui eu estou confundindo aqui, né? Então, sentimento. Aqui, silêncio, você vai fazer o quê? Você vai ser uma voz. Em dois caminhos. Primeiro, confissão. E depois, testemunhar. Beleza, então, eu vou ter ousadia para falar com alguém. Pedir ajuda. Falar que eu errei. Mostrar que, poxa, eu preciso e tal, de ajuda. E daí, ao invés de você ter uma prisão, você vai ter o quê? Liberdade. Para a liberdade que Cristo nos libertou. E daí, em vez de morte, você tem vida e vida em abundância. Vamos falar dos versículos? De novo, eu não vou ler todos pelo tempo, mas coloca aqui. Então, intenção. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Vou tentar colocar em outros dois. Estuda, medita em Filipenses 4:8 para entender essa questão. Mateus... Aqui acho que está errado. Eu vou ver aqui depois o acesso, que é... Mas marca. Gálatas 6:17. Beleza. Se vocês quiserem mais, eu posso dar mais versículo depois, tá? Sentimento. 2 Coríntios 6:12. Nossa, tá uma bagunça aqui, né? Mas 6:12. Beleza. Gálatas 6. Eu acho que aqui é Mateus 26, mas depois eu confirmo. Mateus 26, 41. Não sei se tem 41, mas é o vigiai e orai para que não entreis em tentação. Beleza, voz, comunicação aqui, né? Salmo 32, 1:6. Salmo 32, 1-6. E Tiago 5:16. Tiago 5:16. Eu estou falando porque eu escrevo muito ruim, daí vocês ouvem o versículo e anota. E domínio, Romanos 6, 14 a 18.
Então, beleza, vamos só ler rapidamente esses textos aqui. Eu falei que não ia ler todos, mas acho que se eu ler e vocês acompanharem, vai rápido. Então, 4:8, é o que eu acabei. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, virtude, louvor que existe, que ocupe o vosso pensamento. Se você tem pensamentos bons, você não vai entrar em ociosidade. Acesso, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, eu vou cuidar com as brechas, vou ficar vigiando. Poxa, onde que o inimigo me roubou? Tá. Beleza. Marcas. Desde agora, ninguém me inquiete porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Óbvio, aqui está falando de marcas em vários textos no Evangelho. Mas o que a gente precisa entender? O inimigo ele também traz marcas. Sentimento, 2 Coríntios 6,12 fala: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, também vos digo, dilatai-vos. Ou seja, o problema não está no corpo, o problema não está nos outros, está em nós, porque a gente fica limitado dos nossos próprios sentimentos. E domínio, Romanos 6, quanto pecado não exercerá mais domínio sobre vós. Daí fala muitas coisas aqui. E por último, Gálatas, que diz: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Portanto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida em abundância, que é Romanos também vale a pena colocar, 6:23. Beleza, então agora que eu falei sobre o processo como acontece, falei sobre o ciclo no nível que o inimigo usa e a gente já sabe como reverter, qual é uma frase que eu uso há muito tempo para ajudar pessoas? Eu até uso de um jeito bem informal, eu falo assim: você precisa aprender a jogar o jogo, eu falo. Eu brinco que assim, o inimigo ele é milenar, ele conhece muitas coisas, porque ele, se você vê, o processo ele se repete, só muda o pecado e a pessoa, mas é o mesmo processo sempre, mesmo processo. Ele quer encontrar um acesso para deixar uma marca, para deixar sentimento, para deixar o silêncio, para deixar o domínio. Então, quando eu entendo como ele faz, eu trato isso como um jogo, eu vou jogar. Ou seja, eu não vou ser mais menino na fé. Eu vou saber que ele está querendo exercer domínio sobre mim e eu vou me movimentar de uma maneira diferente. Então, quando eu tenho consciência sobre esse ciclo, o que eu faço? Eu não sou mais uma marionete na mão do inferno. Eu não sou marionete na mão do inimigo. O que eu faço, eu reverto. Eu faço o inverso. Então, dois caminhos, que eu vou falar um pouquinho sobre cada passo, mas existem dois caminhos aqui que eu não anotei, mas que são fundamentos aqui disso tudo que eu falei. Eu colocaria aqui como fundamentos, que eu acho que é aliança e mapeamento. Aliança e mapeamento está muito conectado a essas três partes aqui. Ó. Beleza. Então, Rafa, mas eu preciso de mais exemplos práticos. Eu acho que a gente precisa ser radical quando a gente fala de exercer domínio. Porque foi o que eu aprendi. Existe um projeto relacionado à parte da questão da sexualidade. Se você de alguma maneira está assistindo também aí, tem alguma dificuldade nesse sentido, tem um projeto que chama 3X Church. O nome é bem diferente, mas eu vou deixar aqui. 3X Church. Não é uma igreja, tá? Acho que é .com, não lembro agora, mas procura ver isso na internet, você vai ver. Porque esse 3X aqui significa, uma simbologia da pornografia no idioma muito usado nos Estados Unidos e tal. E daí o que acontece? Eu comecei a ganhar muitas coisas quando eu entendi sobre ser radical. Então, eu vou falar sobre isso. Fechar acessos. Então, todo domínio vem de algum lugar. Vem de alguma influência. Ninguém erra sem nascer de alguma fonte. Então, o cara, ele não peca, não falha se ele não recebeu algum nível de acesso ou de marca. Então, quando eu entendo isso, eu vou fechar. Então, por exemplo, imaginar que você que está assistindo ou tem algum problema relacionado a algum tipo de droga.
Cara, a droga ela não cai na tua mão sozinho, ela vem de algum lugar. E daí muitas vezes fala, cara, mas eu não quero usar e eu uso. Tá, mas você usa por quê? Porque de alguma forma você passou por algum lugar, você viu alguma pessoa. O inimigo ele criou alguma condição para isso. Então, quando você mapeia isso, ou seja, o que é o mapear? É assim, na hora que você errar, você vai se comunicar com alguém que você tem aliança. Então você vai falar, você vai confessar com essa pessoa. Quando você confessar, você vai pedir para essa pessoa te ajudar a mapear. O que é isso? É perguntar o que aconteceu quando você falhou. O que aconteceu antes de você falhar? Gente, isso é tão sério, isso funciona desde para coisas que a gente, dentro do nosso contexto moral, acha muito forte, como uma traição, uma prostituição, um vício de uma droga forte, um crack, uma coisa que pra gente é muito profundo, até uma coisa básica como comer em excesso, como não fazer exercício. Isso é do mesmo jeito que funciona na nossa vida. Então, quando eu entendo isso, eu pergunto, o que aconteceu antes? Você vai ver. Então, ou seja, eu encontrei tal pessoa. Então, se eu entendi que aquela pessoa me faz errar, eu fecho esse acesso. Então, eu sou muito radical, gente. Eu vejo que, por exemplo, principalmente nessa questão de relacionamentos, existem pessoas que elas estão em relacionamentos destrutivos, que não constroem nada no reino, e elas querem insistir em manter um relacionamento por causa de um sentimento nobre. Não, mas eu vou ganhar essa pessoa. Não, mas essa pessoa é meu amigo. Cara, se aquilo te faz mal, corta. Então, bloqueia, exclui. Cara, fecha esse acesso. Pelo menos durante um tempo, 1 ano, 2, não importa. Mas fecha esse acesso. Um outro exemplo de mapeamento. Quando aconteceu? Quando eu estava passando na rua tal, porque a rua tal é perto da casa da pessoa. Ou é perto de uma boca, que eu vou comprar uma droga. Ou, não, é perto de um prostíbulo. Eu estou sendo bem exagerado, tá? Porque eu não quero ser aqui muito... na igreja não acontece essas coisas. Depois que eu vi essas mensagens, eu vi que acontece muito na igreja. Qual a diferença? É que as pessoas não ficam sabendo. Outro ponto aqui. Quando acontece? Quando eu fiquei sozinho no computador. Ou quando eu fiquei zapeando a televisão, um canal sozinho. Se você mapeou isso com a tua aliança, fecha esse acesso. Seja radical. Em que nível? No nível de assim, eu não vou mais ficar sozinho em casa durante esse tempo. Eu não vou ficar... Cara, pode parecer bobeira, mas não é, cara. Por exemplo, no Triex Church, eu fiz um negócio com a minha aliança, na época, que era um princípio do tipo assim, não confie em você, não confie. Porque o mal que eu quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Então o que eles têm? Eles têm um software... Hoje eu não sei se é pago ou não, na época não era. Que eu baixava no meu computador e no... É pago? Mas deve ser barato. Que é o seguinte, você baixa aplicativo tudo com a tua aliança. E o que acontece? A tua aliança coloca lá todas as palavras-chave. Para quê? Para quando você acessar algum conteúdo que te levaria para um caminho destrutivo, a tua aliança recebe uma notificação. Tipo, ele acessou. Isso você pode ver e falar, nossa, que bobo isso. Não é, gente. É porque quando você está falando de um caminho mais sério, o inimigo ele vai fazer com que você não fale. Todo mundo que eu passei por um processo de domínio é assim. O cara, ele ouve o meu testemunho, daí ele vem e se abre. Não, eu preciso de ajuda e tal. Daí eu ensino isso, daí o cara, ele confessa quando ele caiu uma vez. Ele confessa quando ele errou 2. Depois ele tem vergonha. Porque a gente entra naquela máscara do tipo, não podemos errar mais de tantas vezes. Não, eu não posso falar disso de novo. Porque o que o Rafa vai pensar de mim? O que essa pessoa vai pensar de mim? Cara, não existe isso. Eu preciso falar tantas vezes forem necessárias. Se a pessoa errou 7, eu vou perdoar 70 vezes 7. Isso vale para a tua aliança. Não é só para o cara que te magoou. Então, seja radical. Se você não consegue ficar sozinho, se você não... Cara, seja radical, beleza? Fechar acessos. E abrir. Abrir é a mesma coisa. O que te edifica? Não vamos ser religiosos. Vamos falar primeiro dos fundamentos básicos, da palavra, da oração, de livros espirituais. Isso te edifica? Mergulha, abre acesso. Come isso. Come com farinha.
Mas também tem outras coisas que te edificam. Então, por exemplo, na época que eu estava vencendo esse domínio, eu estava estudando sobre empreendedorismo social, eu gostava desse assunto. Então esse era um assunto que me fazia bem. Era um assunto cristão, que a gente quer classificar tudo. Mas era um assunto que me edificava. Então o que eu fiz? Eu abri. Então eu não tinha mais tempo para pensar em nada. Porque quando eu chegava em casa eu queria estudar, eu queria fazer curso, eu queria gostar. Então aquilo me edificava tanto e eu abri esse acesso. Segundo, santificação é o básico. Esteja com pessoas que querem que você evolua. Ande com pessoas que vão edificar o teu propósito. Esteja em lugares que são ambiente favorável para Deus ele falar com você. Beleza. Sentimento é consciência. Então, eu vou falar num próximo compartilhar sobre essa questão do que num próximo share sobre o que é espírito e o que é alma. Então, quando a gente entende o que é alma e o que é espírito, eu entendo que espírito é consciência, comunhão e direção. A gente fala intuição, mas eu prefiro a palavra direção no espírito. Então, quando eu tenho consciência, eu não fico esperando sentir. Então, quem quer esperar sentir é beber na fé. Eu não vou fazer isso porque eu não senti. Cara, faz sem sentir. Então, não tem que sentir. Não, eu vou sentir. Se você é maduro no nível de... Você não fica... eu quero sentir paz. Eu quero sentir bem. Não tem isso. Eu quero sentir... Não tem isso. Você tem que fazer. Porque eu tenho consciência que se eu não falar, eu vou ficar aprisionado e vai gerar morte. E quando eu falo morte aqui, gente, não é só morte física. Também, tá? Eu conheço muita gente, igual a gente estava falando antes, de problemas emocionais que viraram um câncer. Que viraram um mioma, que viraram, um problema físico. Muitas coisas nesse sentido. Mas morte espiritual. O cara não consegue mais ter uma vida no espírito. Ele não consegue mais orar. Ele não consegue mais sentir Deus do mesmo jeito. Ele não consegue mais ter comunhão. Ele perde coisas, áreas. Morte talvez em relacionamentos. Nessa área, ele não consegue mais ter relacionamentos saudáveis, ele não consegue mais ter um casamento, não consegue ter uma vida. Então, em vários níveis. Beleza? Ok. Então, ousadia, tenha consciência, flua. Daí voz. Voz é isso, confesse. Caminhos práticos aqui relacionados à confissão. Confessar não é algo fácil. E daí existe tabus a respeito disso. Por quê? Por causa daquele momento passado na história da Igreja Católica, que existia o desvio de tudo tem que ser falado e ser exposto para um líder específico. Aconteceu que depois da reforma, a gente muitas vezes entrou num outro extremo que é assim, não, eu não preciso mais confessar para alguém, eu só confesso para Deus. Mentira, isso não é bíblico. A Bíblia fala, confessai-vos uns aos outros. Não fala confessar a Deus. Para Deus você não confessa. Para Deus você pede perdão. Você se arrepende. Confissão é para o outro. Por quê? Porque o outro pode me ajudar. O outro pode liberar minha vida. Ser um ponto de apoio, ser uma aliança. Agora, confessar significa exposição. Significa eu sair da minha máscara de ser uma pessoa santa, perfeita. Significa eu mostrar o meu lado ruim. Não é que é um lado ruim, mas a parte que a gente não gosta de mostrar, entendeu? A gente não gosta de se expor. Muitas vezes se sentir nu, porque você fala de coisas que você não quer falar. Então é difícil, é muito difícil você abrir esses pontos. Então, confissão, conselhos práticos que eu quero dar para você relacionado a isso. Primeiro, encontre alguém que você tenha confiança. Se você tem confiança com alguém, que ela vai guardar aquilo, que ela vai te ajudar, fale com essa pessoa. Mas não adianta só ter confiança, procure alguém que vai ter maturidade. Porque talvez você vai falar para um amigo que você confia, mas ele não vai saber te aconselhar. Ele vai falar, é normal. Ou, não, ok. Não, cara, tem que ser alguém que vai te dar conselhos e tal. Então, alguém que vai te ter um nível de maturidade. Ou alguém que entenda isso. Mas eu não conheço ninguém que entende isso. Sabe o que você faz? Passa esse conteúdo depois para a tua aliança e fala, cara, vê isso, porque eu preciso que você me ajude nisso. Entendeu? Eu preciso que você me ajude nisso, não entenda. Estou brincando, mas é sério. Outros pontos práticos. Tem vezes que a gente tem dificuldade de falar pessoalmente, de frente para a pessoa, porque é muito constrangedor.
Cara, não se limite a isso, escreva. Então teve pessoas que não conseguiam se abrir para mim e eu falava, escreve numa carta e me entrega. Por quê? Porque se a pessoa for falar, ela não vai falar tudo. E se ela não falar tudo, ela não vai ter uma libertação plena. Não dá para falar assim, eu errei nisso. Não, tem que entrar no porquê que você errou, o que você fez, o que aconteceu, como foi, o que você sentiu. Porque eu vou me expor pro outro? Não é, é para você entender aonde foi. O que está acontecendo dentro de você. O que mexe, o que acontece. Porque daí sim eu consigo exercer domínio. Então, não consegue, escreva para a pessoa. Beleza. Outro conselho prático a respeito de confissão. Aliança. Eu vou colocar aqui 3 níveis. O primeiro nível eu vou colocar como ponto de apoio. Depois eu vou falar sobre mentor, vou colocar a palavra mentor. E aqui um ancião. Você precisa, isso daqui tem até a ver com um outro share, compartilhar que eu vou fazer com vocês, que é entender a aliança, que eu vou falar sobre a parte de relacionamento. Mas o que acontece? Para você vencer, exercer domínio pleno, você precisa ter uma aliança que é alguém que vai conseguir estar diariamente em contato com você, ou minimamente semanalmente. Tem que ser alguém que está ombro a ombro, não precisa estar na mesma geografia, no mesmo lugar. Mas não adianta você se iludir que você vai falar com uma pessoa que não vai conseguir caminhar com você sempre. Então eu estou falando isso porque você precisa encontrar o teu ponto de apoio. Alguém que você vai ter acesso rápido e que ela vai te ouvir, vai te ajudar e vice-versa. Então, por exemplo, todo lugar, eu dei exemplo de quando eu fui para o Brasil agora nas trips e tal, já faz um tempinho, todo lugar que eu falava do meu testemunho na vida da igreja, nos lugares e tal, as pessoas vinham falar comigo. Só que eu não consigo hoje apoiar todo mundo. Humanamente é impossível. Eu estava ontem matando 55 mensagens do meu WhatsApp. Eu não consigo ajudar. Eu quero, mas não dá. Então o que você precisa achar? Precisa de alguém que vai ser o teu ponto de apoio. Então o que eu falo para as pessoas? Me use como um mentor. E quando eu falo me use como mentor, eu estou dando um exemplo mas você tem que achar o teu mentor. Alguém que vai te ajudar, alguém que é maturo, alguém que é um líder, alguém que vai ter sabedoria para te mentorar. Qual a diferença do mentor e do ponto de apoio? O ponto de apoio é onde você vai confessar ali mais rápido, vai mapear, você vai falar e tal. E o mentor? O mentor é onde você vai pedir conselhos mais práticos, assim. Cara, isso está acontecendo, o que você me sugere? É o cara que já viveu coisas, ele tem domínio. Então ele vai te dar um conselho, cara, que vai fazer toda a diferença. 2 conselhos que vai mudar muita coisa. Só que você vai falar com ele dentro de uma cadência maior. E o ancião? O ancião é alguém que talvez você não vai caminhar perto, você nem tem acesso, mas você tem uma palavra que te alimenta. Então é alguém que você ouve essa mensagem, essa palavra e aquilo te alimenta. Então se alimente dessas palavras, tem essas referências que vão te ajudar. Então, por exemplo, nesse caso, eu usei muito esse projeto na época como, digamos assim, um ancião. Eu não tinha contato com o cara que era o líder desse projeto. Eu não mandava o WhatsApp para ele, eu não pedia, mas eu me alimentava desse conteúdo porque esse conteúdo me ajudava a vencer isso. Então, o ancião não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser um projeto, alguma coisa que vai te direcionar. Beleza? Pontos a respeito também de aliança, que eu falei. Eu não recomendo ter aliança entre homem e mulher, principalmente no caso que envolve a questão da sexualidade, da parte dessas questões íntimas. Por quê? Porque o que um vai confessar talvez vai mexer com o outro, ou seja, a tua confissão vai gerar muitas vezes a tentação da pessoa, entendeu? Isso é um ponto, sério. Segundo ponto a respeito disso, casais. Então, eu muitas vezes aconselhei e ajudei casais, eu e minha esposa. Eu via que muitas vezes uma pessoa no casal não está maduro o suficiente para receber aquela confissão. Então tinha momentos que o marido ia falar com a esposa sobre algo e, virava uma
treta federal, porque a pessoa não entendia, se sentia mal. E ao invés de ter cura, tinha problema. Então o que eu falava? Cara, se aconselha com um outro homem e a tua esposa se aconselha com outra mulher. Nem todo mundo tem o mesmo nível de maturidade no Senhor para poder ser uma aliança. Porque se não for maduro, vai acontecer o seguinte, eu vou confessar e daí a pessoa, na primeira vez, vai falar, não, tudo bem, vamos entender, tal. Na segunda vez, a pessoa vai, ok, tá. Na terceira, cara, de novo. Na quarta, cara, não acredito que você fez isso comigo. Daí o que acontece? Na quinta vez a pessoa nunca mais vai falar. E daí vai virar uma coisa oculta e beleza. Então, o último ponto, para terminar esse compartilhar aqui com vocês, eu quero falar uma coisa que é meio forte, mas que eu faço de propósito. Opa! Eu vou escrever aonde? Sei lá, vou escrever aqui. Não, vou colocar aqui, ó, não tenha, vou falar, escrever, não tenha segredos com o diabo. Isso aqui é meio forte que eu falo, mas é para te confrontar. Por quê? Porque tem coisas que a gente quer administrar. Não, isso aqui eu não preciso falar. Isso aqui eu estou resolvendo, isso aqui eu estou melhorando. Isso aqui não. Ou seja, quem sabe disso? Só o diabo que fez você cair. E óbvio, o Senhor também sabe, mas a gente muitas vezes não tem o mesmo temor com o Senhor que deveria. Então eu quero dizer, o inimigo ele quer fazer com que você tenha segredinhos, coisas que você nunca contou para ninguém. Não, isso eu nunca contei para ninguém. E daí, quando você tem um segredo com ele, você dá uma legalidade para ele. Eu nem vou entrar em questões aqui profundas espiritualmente, mas eu acredito que quando a Bíblia fala principados, potestades e dominadores, é como se fosse uma hierarquia no mundo espiritual, ou seja, sobre espíritos malignos. Então, qual é o primeiro hierarquia? É o dominador. O que é o dominador? É aquele que exerce domínio sobre coisas pessoais. Potestades e principados têm a ver com regiões, com cultura da terra. Então, no Brasil existe uma cultura muito forte dessa questão da malícia, por causa do carnaval, da sujeira, tudo é muito malicioso, tudo é mostrando, se expondo. Isso daí não é dominador, isso tem a ver com outros níveis de principado e potestade. Agora, por que eu estou falando disso dominador? Porque existe de fato um espírito maligno que ele lança setas para fazer com que você fique preso no pecado. Então é como se você tivesse um segredo com o dominador. Cara, não tenha isso, sabe? Confesse, fale, porque o nosso objetivo aqui é envergonhar o inferno e glorificar a Deus. Beleza? Então acho que é isso, fechou aqui a gravação nesse ponto.